Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de fundos imobiliários, então vocês vão entender a diferenciação entre fundos e como vocês conseguem explorar o mercado imobiliário através desses diferentes tipos de ativos. Vamos começar falando aqui dos fundos de tijolo. Os fundos de tijolo nada mais são do que fundos que investem em imóveis físicos, pessoal. Então, dentro do portfólio, eles vão investir majoritariamente em imóveis físicos. E aqui a gente tem shoppings, escritórios, galpões logísticos, hospitais, universidades, hotéis, agências bancárias, varejo. Você pode encontrar fundo de tijolo que investe em praticamente tudo que é tipo de imóvel. Então, pessoal, isso aí vai depender da estratégia do fundo, porém, os fundos de tijolos são aqueles que investem, então, em imóveis físicos, principalmente para gerar renda de aluguel. Então, os fundos de tijolos, eles são os mais fáceis de compreender. São aqueles fundos que vão comprar alguns imóveis, um ou mais imóveis, vão colocar aquele imóvel para alugar, vai gerar receita com aluguel e ele vai distribuir então esses aluguéis para os seus cotistas. Isso vai ser distribuído proporcionalmente à quantidade de cotas que o investidor tiver. Então, quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber proporcionalmente. Os pontos positivos aqui dos fundos de tijolos é a receita previsível, que são os aluguéis, então você sabe mais ou menos quanto que você vai receber todos os meses. Existe também a possibilidade de valorização do imóvel, porque tem naturalmente os imóveis dentro do portfólio, e isso faz com que as cotas ao longo do tempo elas tenham uma tendência de valorização. Então, nos fundos de tijolos é natural que ao longo do tempo a cota valorize, certo? Isso vai depender, é claro, da estratégia do fundo, se ele consegue fazer uma alocação inteligente em bons imóveis, mas a tendência é essa. E aí, dentro dos fundos de tijolos, a gente tem diversos segmentos, que é o segmento de shoppings, os escritórios, os galpões, os hospitais e assim por diante, como eu já mencionei para vocês. Os pontos negativos aqui dos fundos de tijolos, os pontos ali de atenção, na verdade. É a vacância que reduz os rendimentos. O que seria a vacância, pessoal? Vamos imaginar aqui que o fundo tem um imóvel. Esse imóvel é alugado para um único inquilino. E aí, de repente, esse inquilino resolve sair. Se esse inquilino sair, esse imóvel ficou vago. Então, até o momento ali que o fundo ele consegue um novo inquilino para pagar esse aluguel, ele está ali sem receber. Então, se ele ficar muito tempo vago, esse imóvel, naturalmente você não vai receber os seus aluguéis. Então, por isso que nos fundos de tijolos, o ideal é que você faça uma avaliação e dê preferência para fundos que tenham mais de um imóvel no portfólio e mais de um inquilino, entendeu? E aí o risco de vacância é basicamente esse, do imóvel ficar vago e aí você ficar sem receber aluguel. E aí tem outras questões também que podem acontecer, que é a inadimplência, então o inquilino pode ficar sem pagar e aí o fundo ter que solicitar o despejo dele para colocar outro no lugar. Alguns fundos também que têm imóveis que não são tão bem localizados, imóveis que não são de alto padrão, muitas vezes eles acabam tendo essa dificuldade para repor inquilinos. Então, isso faz com que o imóvel fique vago por um tempo também. Isso acaba gerando custos, que é o custo de manter aquele imóvel vago, e você acaba ficando sem as receitas. Então, esse é o risco principal aqui dos fundos de tijolos. E tem a questão da menor liquidez em períodos de crise. Então, em momentos de crise, esses fundos eles podem muitas vezes querer vender algum imóvel, querer fazer alguma mudança no portfólio, vender um imóvel, comprar outro, enfim, depende da estratégia do fundo e em momentos de crise é mais difícil de você converter esse imóvel em dinheiro. Não é como uma ação que você vende mais facilmente. Então tem essa questão da liquidez, não é tão simples assim você se desfazer de um imóvel. Mas basicamente o que vocês têm que entender aqui com relação a fundos de tijolos é que o objetivo desses fundos
é obter renda principalmente com aluguel, e eles vão ter imóveis no portfólio justamente para receber esses aluguéis e você vai receber também se você for cotista do fundo. Bom, agora a gente tem os fundos de papel. O que são os fundos de papel? Eles investem em títulos imobiliários, então eles vão investir em renda fixa, certo? São títulos de renda fixa, só que esses títulos eles são atrelados ao setor imobiliário, que são os CRIs, e as LCIs aqui como principais exemplos. A diferença dos CRIs para as LCIs é que os CRIs são emitidos por empresas não financeiras, e as LCIs são emitidas por instituições financeiras. E os pontos positivos aqui dos fundos de papel é que a renda é atrelada geralmente à inflação e juros, então muitas vezes esses títulos eles estão rendendo ali IPCA mais uma determinada taxa. Isso faz com que você tenha uma proteção imediata contra a inflação. E existe até uma diferenciação aqui dos fundos de papel com os fundos de tijolos, porque os fundos de tijolos eles tendem a ter um dividend yield um pouco menor que os fundos de papel, porque você vai receber com os aluguéis, mas eles também têm a possibilidade de valorização do imóvel. Tem uns imóveis físicos ali dentro do portfólio. Esses imóveis tendem a se valorizar com o tempo. Já os fundos de papel, pessoal, eles não tendem a ter valorização de cota com o tempo, porque investe só em título, vai investindo no título e vai recebendo ali a rentabilidade acordada. E à medida que esses fundos eles vão recebendo essa rentabilidade, eles já vão repassando essa rentabilidade para o cotista, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros aos cotistas. Então, assim que eles recebem, eles repassam. Então, é uma proteção imediata, praticamente, contra a inflação. Se você compra ali fundos que têm um portfólio mais atrelado ao IPCA, lembrando que alguns fundos de papel eles podem ter uma estratégia de comprar títulos atrelados ao CDI, enfim, vai do fundo, vai da estratégia dele, você tem que saber analisar, e isso garante a boa previsibilidade de fluxo. Então, você vai recebendo esses pagamentos mensalmente, já de imediato, e aí não tem aquela questão de valorização da cota ao longo do tempo, como os fundos de papel. Todo o seu retorno vai ser pelos dividendos, praticamente, e é por isso que os fundos de papel, geralmente, eles têm um dividend yield superior ao dividend yield dos fundos de tijolos, tá, pessoal? Porém, eles têm essa questão que eu mencionei, que a cota ficar ali negociando no mesmo patamar por muitos anos. Vocês podem pegar os fundos mais antigos ali de papel, vocês vão ver que a cota ela vai estar sempre mais ou menos ali no mesmo lugar. Os pontos negativos é a exposição ao risco de crédito, então, basicamente o risco de calote, se o fundo ali comprou vários títulos muito arriscados, que como eu disse para vocês, os CRIs, eles são emitidos por empresas não financeiras e as LCIs por instituições financeiras. Então vamos imaginar que ele comprou ali um fundo, comprou vários títulos de um risco maior, de empresas que estão passando por dificuldade. Essas empresas, se elas não fizerem um pagamento, como foi acordado, acaba gerando inadimplência e aí o fundo tem que pedir para executar garantia, se tiver garantia, se não tiver, aí infelizmente o cotista pode acabar saindo prejudicado, porque o fundo não vai receber e, consequentemente, o cotista também não vai receber. Então vocês têm que avaliar bem ali os títulos dos fundos de papel, se são títulos de qualidade, se o risco de calote é baixo. E quanto maior o retorno, pessoal, maior o risco. Então, é um ponto aí de atenção. Não tem valorização imobiliária direta, que entra no que eu falei aqui para vocês, da valorização da cota. Então, a cota do fundo de papel ela tende a não se valorizar com o tempo, tende a ficar ali no mesmo patamar, próximo do valor patrimonial. Tá? A gente tem agora os fundos de fundos. Os fundos de fundos, eles investem em cotas de outros fundos imobiliários. Ponto positivo é a diversificação imediata. Então, se você é um investidor iniciante, não tem tanta segurança para montar o seu portfólio, essa aqui acaba sendo uma opção. E eles têm uma gestão profissional ativa. Em tese, a gente espera que seja uma gestão profissional que tenha eficiência, que entregue bons retornos, apesar de que, historicamente, os fundos de fundos eles acabam deixando a desejar, tá? Inclusive,
e é uma classe que não me agrada muito, porque você terceiriza o trabalho aí para um gestor e muitas vezes esse gestor ele tem uma entrega inferior ao índice de referência, mas é claro que vocês têm que avaliar caso a caso. Ponto positivo em tese realmente é a diversificação imediata, porque através de um fundo você acaba comprando vários fundos, né, de uma vez, um portfólio que ele tem uma diversificação superior, e a questão da gestão profissional. Aí os pontos negativos, pessoal, é a taxa de administração dupla. Por quê? Porque tem a taxa de administração do fundo de fundos e vai ter a taxa de administração dos outros fundos que ele vai comprar. Então, tem essa taxa de administração dupla que acaba aí corroendo um pouco o retorno, mas que faz sentido sim se for um fundo de qualidade, se for um gestor experiente que realiza um bom trabalho, que consegue ter uma entrega legal, faz total sentido. Só que, como eu disse para vocês, historicamente não é isso que acontece, por isso que vocês têm que avaliar bem se vocês forem investir através dos fundos de fundos. O rendimento ele pode ser menor do que investir direto, então se você pegar um fundo de fundo, olhar a carteira dele ali decidir, não, eu não vou comprar esse fundo de fundos e vou comprar basicamente todos os fundos que tem naquela carteira na mesma proporção. Você vai ter um rendimento possivelmente maior, até porque, como eu disse para vocês, né, tem a taxa dos outros fundos e tem a taxa do fundo de fundos. Ele cobra ali o percentual dele para fazer essa gestão ativa. Então, se você investir diretamente, você tende a ter um retorno um pouco superior. E esses são os principais pontos negativos, mas também é uma opção, principalmente aí para o investidor iniciante. Bom, a gente tem também os fundos híbridos, que são uma mistura de imóveis físicos e títulos imobiliários. Então, muitas vezes são fundos que vão investir ali nos CRIs, vão investir também em imóveis físicos. Lembrando, pessoal, para se enquadrar aqui fundo de fundos, fundo de papel, fundo de tijolo, eles têm que investir majoritariamente nesses ativos, tá? Para se enquadrar aí na classe correta. Se ele não investe majoritariamente, tem um portfólio mais diversificado, ele vai se enquadrar como um fundo híbrido. E aí os pontos positivos dos fundos híbridos é a flexibilidade da gestão e a diversificação natural. Então você tem um fundo aí mais equilibrado, que segue diversas estratégias. Eu gosto bastante desse perfil de fundo. Eles têm uma possibilidade aí de diversificação maior. Os pontos negativos é difícil de comparar entre si, então se você for comparar vários fundos híbridos, você vai ver que cada um deles adota uma estratégia totalmente diferente, e aí você tem que avaliar caso a caso, e o resultado depende muito da estratégia do gestor. Aqui você está dependente do gestor, do que ele acha melhor, do que ele acha mais viável, e aí você tem que ser cauteloso na escolha. Lembrando, pessoal, que o fundo considerado híbrido nem sempre ele vai ser uma mistura de imóveis físicos mais títulos imobiliários. Ele pode ser um fundo híbrido que ele tem escritórios e galpões logísticos, ele tem, por exemplo, agências bancárias e lojas de varejo. Então, a depender ali do portfólio, ele pode ser híbrido apenas com imóveis físicos dentro da carteira. E aí ele ainda vai ser um fundo considerado de tijolo, porque ele investe em imóveis físicos, mas tem uma estratégia híbrida dentro ali dos fundos de tijolos, como eu citei esse exemplo para vocês. Então, um fundo ele pode ter escritório, galpões, universidades, ou pode ter universidades, agências, varejo. E aí, o que vocês têm que entender quanto híbrido é que ele não segue uma única estratégia majoritariamente, ele tem essa diversificação maior de portfólio. E aí, por último, a gente tem os fundos de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento, eles são fundos que financiam obras e novos empreendimentos. Aqui, pessoal, o que é o desenvolvimento? É você geralmente construir, você está construindo para vender ou construindo para alugar, e aí você tem uma operação de maior risco. Por quê? Porque aqui, pessoal, é obra. Então, obra existem diversos pontos de atenção. Tem ali o pessoal que vai trabalhar naquela obra, então você tem que contratar profissionais de qualidade,
você tem um custo com materiais de construção, que eles podem subir a qualquer momento, e você pode calcular que vai gastar 1 milhão na obra e gastar 1,5 milhão, que é bem comum para quem já fez obra. Vocês sabem que você faz um cálculo ali e aí, de repente, aumenta 20, 30% do que você esperava. Isso é natural. Podem acontecer imprevistos eles estão construindo ali determinado imóvel e aí caiu uma parede. Enfim, o risco aqui, pessoal, é alto, é maior do que, por exemplo, um fundo que já tem um imóvel voltado para aluguel. Esse imóvel está pronto. Aqui a gente está falando de desenvolvimento. O ponto positivo, pessoal, dos fundos de desenvolvimento é o potencial alto de retorno, então espera-se um retorno bem maior, e a geração de valor com a conclusão do projeto. Então, no final, se a obra for concluída com sucesso, e aí esse fundo conseguir vender os imóveis, enfim, fazer a estratégia que ele definiu, executar tudo isso com sucesso, aí, pessoal, realmente o retorno é elevado. Mas o ponto é, você pode chegar a construir esses imóveis e não conseguir vender, não conseguir vender tudo, então é tudo risco. O risco é bem maior e a renda acaba sendo incerta no curto prazo. Então, quando você vai avaliar um fundo de desenvolvimento, você tem que ter esse entendimento que geralmente é no final do projeto ali que vão vir os maiores retornos. E isso aqui, pessoal, esse perfil de fundo, eu deixo aí para os profissionais, tá? Eu não aconselho que o investidor iniciante ele coloque o seu dinheiro já de imediato em fundos de desenvolvimento. Você tem que ficar bem atento, porque esse perfil aqui é para quem já é mais experiente. E aí, se você quiser investir, você identificar um fundo que tem qualidade, e aí você pode também colocar dinheiro, mas com cautela. Você não precisa colocar 30, 40% do seu patrimônio ali. Você deixa até 10%, no máximo 15%, porque aí você não corre tanto risco. Bom, pessoal, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.